O nosso potencial como mulher indígena, que a gente não define ser só uma. Nós somos agricultora, nós somos artesã, nós somos professora, liderança. Esse é o bom. Esse é, eu acho que é o nosso traço do coletivo mesmo, né? Na verdade, nós mulheres, nós somos a base de tudo, né? A gente cuida dos nossos filhos, a gente cuida dos nossos esposos, a gente cuida da alimentação. As mulheres estão à frente de tudo, principalmente buscando o bem viver da região, das famílias, né, onde elas moram. Acho que a gente nunca imaginou estar. São mulheres nas universidades, no parlamento, no departamento de mulheres. Ocupando esses lugares, a gente vê um resultado positivo, né? Uma motivação, vai, vocês conseguem. Que ser mulher indígena é ser uma mulher sonhadora, guerreira. É uma força que ela carrega dentro de si, mas que ela nunca desanima. A minha trajetória veio assim, ouvindo todo o ensinamento dos velhos, né? E eles sempre traziam as histórias, como que nosso povo foi criado, né? Como que nós estamos nesse mundo. O mundo de São Gabriel é o mundo indígena, porque 80 ou 90% da população dos 40 mil habitantes do Rio Negro somos indígenas. Em benefício do nosso povo, as empresas prometem a educação. A educação nós já temos e temos para dar quem não tem. A gente não tinha nossas terras demarcadas, né? Então teve todo um processo de garimpo, né? Eles entrando dentro do território. E aí então a gente teve que se organizar. Eu praticamente era bem criança, assim. Eles chamavam de articulação política, né? E acompanhava eles para fazer isso. Quando eu cheguei aqui, aí eu fui aqui, Foirne, né? Aí tinha uma casinha de madeira e aí tava o seu Brás, que é um dos presidentes na época. Aí ele tava naquela máquina de datilografar antiga. Aí eu perguntei dele, né, como que era, o que a gente podia fazer para que a gente pudesse tirar também os garimpeiros de lá. Aí ele falou assim, tem que se organizar, né, vocês têm que se organizar. Eu falei, mas a gente já faz isso. Mas não era se organizar assim, né, juntar todo mundo, mas era uma coisa no papel. Foi quando se fez a primeira associação, nem era, tipo uma comissão só, né? Para a gente tentar dialogar com as instituições. O objetivo era proteger as terras para retirar os garimpeiros, né? Sem recursos, sem nada, só era a força política do movimento, junto com os parceiros, com o ISA, Instituto Socioambiental, o CIMI, na época que disponibilizou de advogados, né? E aí eu vi a participação das mulheres. Já tinha, mas bem pouco, né? Mas a gente não tinha, assim, oportunidade de estar falando, né? Aí então nos bastidores a gente conversava, mas quando chegava na hora a maioria da participação era dos homens, né? Já tinha organizações de base que a gente chama. E aí eu fiquei ouvindo aquilo e falei, então a gente vai ter que entrar também nesse, né, órgão que é mais acima das associações, né, dos conselhos. E aí na época as mulheres se mobilizaram e aí a gente foi concorrer junto. Então nesse período a gente conseguiu a vaga como diretora, né? Então na época já a gente discutia sobre a criação de um departamento. Senhores autoridades, passaram 3 dias que ficarão na história de São Gabriel da Cachoeira e ficará na história do Brasil se você reconhecer o nosso trabalho, o nosso sacrifício, a nossa honra e os nossos direitos. Meus irmãos, a partir desse momento,
Vamos unir nossas forças, vamos caminhar juntos, só assim venceremos. Muito obrigada. E essas mulheres, muitas vezes, elas já vinham participando, né? Mas a gente queria algo específico que reunisse só as mulheres. Tem assuntos que poderiam ser falados mais, assim, vamos dizer, internamente. Foi aí quando a gente conseguiu alocar o recurso, que era do Conselho Administrativo, né? Quando fizesse a reunião dos 6 meses, a gente também queria trazer as mulheres. Um número de mulheres para realizar o primeiro encontro de mulheres indígenas aqui do Alto Rio Negro, né? Então, nesse encontro de janeiro, né, de 2002, era 52 mulheres participando. Então foi discutido muito, falaram o que elas queriam, por que queriam o departamento. Então o objetivo principal foi isso, para intermediar as mulheres das associações de base. A Cecília, que era da Associação dos Artesãos Indígenas, elas acabaram elegendo ela. Ela com toda a coragem, né? Porque tinha que ter coragem. Não, como é que você vai ficar e não sabia se ia ter ajuda, colaboração, né? E ela acabou aceitando essa formalização e ficou. Ela foi a primeira mulher para estar junto com a gente. Então ali começou a minha luta com as mulheres, né? E me deram uma salinha bem pequenininha, daqui desse tamanho, né? Mal cabia eu. Uma mesa e uma cadeira. E aí, o que eu vou fazer? Só com a mesa e a cadeira, sem nada, sem material, por onde começar? Ter esse espaço, né, para poder colocar o nome do Departamento das Mulheres como representação, né, foi uma luta também. E depois que a gente conseguiu ter esse departamento, né, a gente, né, conquistou, mas também foi com o objetivo também de lutar pelos direitos das mulheres, o bem viver das mulheres e também a valorização, né, dos produtos feitos à mão pelas mulheres. O maior desafio que existe aqui no Rio Negro, como toda, é a questão geográfica, né? Que o Alto Rio Negro é muito grande. São muitas comunidades, são rios, são igarapés, são afluentes. Então o desafio já começa por aí. Às vezes tem os parentes que precisam de uma demanda, mas que essa demanda nunca chegou, porque a gente nunca conseguiu chegar nas comunidades por falta de recurso, porque às vezes só uma viagem a gente consegue gastar o recurso que estaria previsto para o ano todo. Quando as mulheres vêm, elas têm que deixar os seus filhos com alguém, ou eles estão vindo junto, né? Então, os filhos, eles não são contemplados quando a mãe vem. A mãe tem que vir como se estivesse só ela. Isso causa um impacto também. A FOIRN já consegue fazer muita coisa, né, dessa questão de mobilizações, de seminário, de oficina. Eu acho que a gente tem avançado bastante nessa questão de conhecimento, adquirir conhecimento, receber essas ferramentas de informações, e a gente se torna multiplicadores dessas informações, né? Aonde precisa e aonde precisa fortalecer realmente, lá o departamento está. Né? Então essa importância que o departamento traz
de dar valor e empoderamento e dizer que as mulheres podem fazer isso, que elas são capazes de fazer isso e que podem mudar de vida a partir do momento que o departamento leva uma oficina para melhorar o artesanato delas e que elas podem viver daquilo, né? A gente chega lá e vê o sorriso das mulheres produzindo artesanato com alegria, né? Produzindo qualquer coisa, principalmente produtos agrícolas que vão para a roça e a gente vê uma farinha bem feita, né? Uma tapioca bem torrada, né? E tudo isso o departamento vem trabalhando nessas oficinas, né? Não só artesanato, mas todo uma qualidade de vida, né? Por trás disso, né? Então o departamento ele tem me ajudado a entender todo o conceito das mulheres do Alto Rio Negro, né? E cada qual em seu ponto, né? Cada qual na sua cultura, na sua tradição, porque a gente tem diversidades no Alto Rio Negro, né? A terra ela é muito importante para a gente, né? Porque é dali que a gente tira o nosso sustento através das nossas roças. A roça de uma mulher indígena ela é diversificada, né? Ela não existe só a maniva, mas tem as plantas, né? Tem as frutas, tem as medicinas tradicionais. Então tudo isso é para fortalecer, né, e também para ajudar na alimentação. Então a partir do momento que nós mulheres sabemos cuidar da nossa roça, né, sabemos plantar, sabemos cultivar, sabemos fazer a nossa farinha, nós estamos lá pronta para sustentar as nossas famílias. Então a terra para a gente é tudo, a terra para a gente é nossa mãe, né? Então nós precisamos cuidar desse meio ambiente, dessa terra, dessa água, desse igarapé, de tudo que, né, vive ao nosso redor. O território para a gente é a nossa vida, né? A gente precisa estar nela, preservar ela e lutar por ela. Eu sempre me envolvi, né, com as questões que o departamento organizava. Era assembleia, era oficina, roda de conversa. Toda vez sempre que eu podia, eu estou participando, né? Aí eu vou adquirindo mais conhecimento, tanto para mim quanto para levar para minha comunidade também, e tanto para minha família, né? Que eu sou mãe de adolescentes. Então, tudo que envolve projetos com infância, né? Junto com a parceria da Unicef, então tudo isso está me ajudando bastante. Então as rodas de conversa que eu participei mais foram sobre a violência contra a mulher, né? Tudo aquilo que a gente não sabia que era violência, né? Eu acabei conhecendo dentro dessas rodas de conversa. Hoje em dia a questão de bebida alcoólica tem realmente pegado muita gente, né? Muita gente a gente vê até na comunidade, eu vejo, né? Famílias da minha comunidade se envolvendo muito nessa questão de bebidas, né? Então acaba gerando violência dentro da família, assim como também dentro da comunidade. Naquele tempo, porque as mulheres ainda não eram bem organizadas, poucas associações de mulheres. Agora não, nós estamos se organizando, tendo mais associações e também aprendendo a falar com nossa língua, no meu também português. E teve grande avanço, né? Grande avanço, olha aí, eu vim aprendendo, eu passei também no departamento, também surgiu também direitos da mulher, direitos iguais, né? Agora que está sendo entendido, né, o que é trabalho da mulher assim, no movimento, primeiro não era, não. Eu acho que assim, buscando autonomia, buscando o bem viver, que se fala muito, né, sustentabilidade, geração de renda familiar, que é muito preciso. No final de 2003 para 2004, nós falávamos, né, que tinha muitas associações trabalhando em artesanato, que nós precisávamos de capital de giro para trabalhar com elas. Quando foi pensado o fundo rotativo, né? Aí em 2005, através do projeto mesmo, nós fizemos a primeira feira, né, para expor todos os trabalhos das associações, dos grupos do fundo rotativo, né?
quando houve a inauguração da Casa Wariró. Então, perceberam-se que esse artesanato, vamos dizer assim, dá para conseguir uma geração de renda com esse artesanato. Então, foi repassando e na primeira oficina da Associação das Mulheres daquela região, resolveram, né, ensinar. Então, nessa época, era a Gilda, que era a coordenadora daqui da Casa da Wariró, e o pedido era muito. Então, só tinha aquelas pessoas que trabalhavam, então pediu para ensinar durante a oficina, na qual essas alunas desse tempo, durante esse tempo todinho, já são mestras também, estão ensinando outras. Então, multiplicou. Foi um incentivo do Departamento de Mulheres à criação da Casa Wariró. O departamento que lançou, né, o projeto, buscou conhecimento de que forma que poderíamos trabalhar. Então, a Casa Wariró foi criada para gerar renda, né, para as comunidades, para os artesãos e produtores. Antigamente a gente não tinha esse costume de dar presente, costume de vender as coisas. Era o costume, o nosso era troca de conhecimento, troca de técnicas, troca de tudo. Agora, esse daí também a gente usa para também comprar as coisas, né, básicas da nossa casa, da nossa família. Roupinha, comida, alguns objetos assim necessários, né? Esse trabalho de artesanato, cerâmica, outros tipos que tem aqui, também ajuda a nos manter. E com o Demirne a gente trabalha através das oficinas de artesanato, incentivando a juventude a não perder o costume, né? Não perder para valorizar, na verdade, a sua cultura, né? Então, através das oficinas, eles veem que da matéria-prima que hoje nós temos dentro da região, é possível fazer um colar, é possível fazer um brinco, é possível fazer outros artesanatos que muitas vezes para eles era apenas um artesanato que ficaria ali dentro de casa. E através das oficinas, o incentivo de vender para a Casa Wariró aumentou, né? Pois aqui não é somente uma loja, a gente não só vende o artesanato, a gente está mostrando a cultura e a história dos povos, né? Então a gente sempre fala que a Wariró ela não é uma loja, é a casa dos produtores indígenas do Rio Negro. Ekati ukwana Satya 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 Tukama Tawana Satya 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 Ekati ukwana Satya 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 Tukama Tawana. Cada encontro é um encontro, cada evento é um evento. E como a gente sempre fala, né? Resistir para existir. E aprender para poder resistir. Como uma mulher indígena, sinto orgulho de fazer parte da história das mulheres rionegrinas, de lutas, conquistas, desafios e tudo que a mulher indígena vem passando por tempos, né? O papel da mulher indígena durante a pandemia ela foi essencial. Eu, durante a pandemia, atuei no Covid, né? Com os trabalhos na FOIRN, divulgando através das redes sociais. Radiofonia foi um elo na qual a gente fala que salvou vidas. Não, ele está falando que receberam ligação lá e o pessoal da cidade estão informando para lá que já tem caso aqui na cidade. Olá, copiado. Ua na bukti atikanya, saya viseripu ua nikanya. Biha nakena saya sedia klinika bihaya. Nikenta onikkonta biha duka thwatititia. Muksa ponane mi biha tikanya. Manene ato sensakana, jisekana atiro. Chegou o Covid, onde a população das nossas comunidades não sabia o que era isso, né? Então, para mim, o momento mais difícil como comunicadora foi informar a chegada do Covid-19 no nosso município. Aí eu lembrei, vamos fazer igual como nós fizemos na juventude.
vamos sair no carro de som, no microfone, colocar a caixa amplificada que tem na FOINE, vamos entrar em ação. Por quê? Qual foi a necessidade? Porque não tínhamos os parentes que moram aqui mesmo na sede, não tinham celulares para ver o que estava passando de informações. O que eles tinham era a rádio municipal, né, que muitas das vezes não tem muitas informações. E no interior, a gente passou a chamar profissionais da área de saúde, como médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem, para estar repassando aos parentes. Porque Edneia falar na radiofonia era uma coisa, mas um profissional falar era outra coisa, né? Então, o que eu fazia? Traduzir o que um profissional falava, né? FM Otília, por isso imunize seu filho para receber a primeira dose. Alô, alô, São Gabriel, muito bom dia. Está começando mais um programa semanal Papo da Maloca, um produto da Rede Waiuri de Comunicação Indígena do Rio Negro. Bom dia, Juliana, bom dia a todos os ouvintes da Rádio FM O Dia. Mais uma vez estou por aqui, né, depois de um bom tempo fora, a trabalho, representando a Rede Waiuri de Comunicação Indígena do Rio Negro, porque as atividades não param. Para a gente é importante, né, de dar espaço, vez e voz para as mulheres indígenas, né, que na primeira temporada do Papo da Maloca ela surgiu em plena pandemia, que o foco principal era de levar informações sobre a Covid-19. O que era para ser só no tempo da pandemia, para levar informações, acabou ficando. Como o pessoal também gostou bastante, o público aumentou e a gente começou a levar o Papo da Maloca. Então o Papo da Maloca, no caso, é um programa dedicado especialmente de levar informações do movimento indígena, das atividades, encontros, assembleias, de tudo que está acontecendo e, é claro, dando espaço com foco central assim, nos dois departamentos importantes que a federação tem, que no caso o foco Juventude, que é o da GIRNE, né, e o departamento de Mulher também, onde a gente fala sobre várias questões relacionadas às mulheres indígenas aqui da nossa região. Ao ocupar esse lugar como mulher indígena, né, como povos indígenas, não só como mulher indígena, de fazer parte de uma rádio e falar dos assuntos que são relevantes para a sociedade, ele é muito importante, né? Então ele mostra que nós, povos também, e nós mulheres indígenas, ou qualquer outra pessoa, seja ela negra, seja ela branca, seja ela, sei lá, quilombola, que ela também tem essa capacidade de assumir esses espaços. Mas hoje a gente vê que se a gente não consegue manejar a tecnologia, a mídia social que vem, não só as rádios, mas também outras formas de mídias sociais, a gente não consegue colocar nossos problemas dos povos indígenas. Então a gente precisa estar caminhando lado a lado. Como a gente fala, né? A gente quer desenvolvimento sim, mas não de qualquer jeito, né? A gente quer um desenvolvimento do nosso jeito. Por isso que eu quero estar naquele lugar para me falar da minha vivência indígena, do meu conhecimento indígena. Eu não quero aprender só a manusear o celular, manusear o notebook, só para me manusear as coisas da sociedade envolvente. Eu quero estar lá para mim poder falar da minha vivência indígena. Atenção, Para a gente assim, é uma conquista, né? Uma felicidade de a gente ver que as nossas ancestrais, vamos dizer assim, né? As mulheres que vieram antes da gente lutaram pensando na nossa geração, né? Como foi difícil para elas conseguirem colocar também a gente, incluindo a gente no movimento indígena. Para nós como povo rúpido, um pouco difícil ficou essas coisas, mas graças a Deus, dentro do departamento da mulher, a gente está juntando bem. Agora nós estamos, cada etnia nós estamos aí dentro desse FOIRNE, né, fazendo essa coisa. Eu também fiquei muito alegre vendo meus parentes do lado de mim e conversando entre nós, bora junto com essas mulheres, junto com esses povos também, nós estamos aí. Eu fiquei alegre também essas coisas.
Então é muito importante a gente se envolver, a gente não ter vergonha. O português ele não é nossa língua materna, né? A gente não pode dizer que é a primeira língua, é a segunda, a terceira língua. Então a gente não vai falar nunca o português correto, a gente sempre vai se atropelar, né, pelo meio. Mas desde que as pessoas entendam o que nós queremos falar, as nossas reivindicações, né, isso é muito importante para que as mulheres não desistam dos seus sonhos, né, para que nós continuamos lutando pelos nossos objetivos. Por isso que temos que envolver as nossas crianças, os nossos jovens, né, desde o início, falar sobre o movimento, viver com eles o movimento, trazer eles para o movimento, para que eles possam gostar, né, saber o que nós estamos fazendo aqui, o que discutimos, o que é o movimento indígena, o que a FOIRN hoje é para nós aqui. Engajadas na luta pela equidade de gênero, protagonismo feminino, buscando melhores condições de vida para as mulheres indígenas, envolvendo a criação de políticas públicas e controle social como um dos papéis do Departamento de Mulheres. Eu trabalho atualmente na prefeitura com a juventude e na parte social eu trabalho na questão de mulheres que não tiveram espaço como futebol feminino, e hoje a gente vem enfrentando essas situações, né, junto com as mulheres que gostam desses outros esportes que era muito vista na questão de homens, né? Nós como mulheres temos que estar lutando, porque se não for nós, quem vai lutar por nós? Vai, Piriguete! Piriguete é pra lá! Não, já foi, já foi! Eu acho que o movimento de mulheres dentro desses 20 anos, né, ano passado, o DEMIRN completa seus 20 anos dentro da criação da FOIRN. Isso não foi fácil, né? Isso só aconteceu, né, os avanços, as conquistas, porque as mulheres começaram a ter voz, né, dentro do movimento indígena, dentro das assembleias, tanto que a professora Cecília também, que é referência nossa do departamento, sempre tem nos acompanhado, sempre tem nos aconselhado. Ela foi exemplo de mulher que lutou sozinha, né, entre os homens nas primeiras assembleias regionais, nas primeiras assembleias gerais da FOIRN, para poder ter, né, a criação do Departamento de Mulheres junto com a Rose, né? A Rose também foi uma referência nossa dentro da diretoria da FOIRN. Aí às vezes os homens ficam de boca aberta, né? Meu Deus, né? Até onde as mulheres estão indo, né, com essa força que elas têm. A mulher sempre fez parte na luta do movimento indígena, dentro da criação, na criação da Federação das Organizações. A mulher estava reivindicando, ela estava no meio, né? Tinha mulheres que estavam no meio na criação da FOIRN. Então é um grande prazer, né, de estar comemorando 20 anos do Departamento de Mulheres, porque a gente nunca vai deixar de lutar, a luta continua. Nós, mulheres, a gente tem esse objetivo de seguir lutando, de se organizar mais e nos fortalecer mais, abraçando, né, todas as mulheres, seja ela Baré, Tucano, Rupi, Dadô, Piratapuia, né, todas as mulheres se juntando, a gente é bem fortalecida. Acho que se a gente for olhar para trás, há uns anos atrás, dá para a gente fazer uma linha do tempo que muita coisa mudou, né? Antigamente, os nossos pais, os homens como todo, não botavam fé na gente, né? Eles viam uma mulher como alguém capaz de tomar uma decisão, de prestar conta, de gerir um projeto, de estar na frente de uma comunidade, com uma liderança assim, feminina. Assim. Das conquistas hoje, acho que são mulheres nas universidades, na graduação, no mestrado, no doutorado.
no parlamento, no departamento de mulheres, na diretoria da FOIRN, na prefeitura. Então acho que são espaços que a gente está conquistando como mulheres indígenas. A nossa motivação é justamente essa luta, né, de resistência, pela garantia dos direitos, por vários sonhos. Acho que a gente está hoje na Assembleia justamente não pensando na gente, mas projetando algo, pensando para os nossos filhos, para os nossos netos e para a juventude toda. Tivemos muitos avanços. Um dos grandes avanços que eu vou citar, agora que nós vamos ter as 5 articuladoras nas bases, né? Cada coordenadoria vai ter sua articuladora mulher. Agora, o que precisamos avançar para essa eleição que vem, precisamos colocar mais mulheres como, né, diretoras de referência nossa. Isso é muito importante a gente trabalhar desde agora. Não devemos trabalhar em cima, mas desde agora precisamos trabalhar isso com as nossas líderes, com a nossa juventude, aquelas que já se formaram, né, aquelas que estão aí né, lutando pelo movimento. Precisamos ter mais mulheres na diretoria, né, aqui da FOIRN. Eu, como mulher, agricultora, artesã, né, consegui presidir por 4 anos a FOIRN, que eu mesma, né, pensava que eu não conseguiria, mas consegui chegar até o final e também fui reconduzida, reeleita novamente para 4 anos, né, como diretora de referência da nossa região Coidi. Então isso foi um marco, né, para as mulheres, foi essa conquista, né, que as mulheres trilharam, né, nessa caminhada do movimento indígena, então foi bem importante. Se hoje eu estou falando português, eu estou escrevendo português, se eu estou querendo fazer parte da academia, é porque é necessário, Nós temos 2 mulheres apenas que vai para o Congresso, 2 mulheres indígenas. E nós mulheres aqui, a gente está pensando para 2024, nós ser vereador, nós ser prefeita, nós precisa de formação, porque nós precisa aprender para a gente poder se proteger e valorizar a nossa língua, valorizar a nossa roça, valorizar a nossa cultura. Não é fácil, às vezes, estar no meio de lideranças homens, né, que estão desde o início nessa discussão, principalmente de política partidária, onde também nós, como mulheres, a gente ainda tem pouca participação, né, a gente precisa também se formar, ter formações também em relação a isso. Então, acho que nesse cenário atual que estamos tendo, graças a Deus, estamos tendo a oportunidade de mudar esse cenário nos nossos territórios. Né? Pessoas indígenas ocupando esses espaços, que conhecem a realidade de cada povo, que conhecem a realidade do seu povo, né? E também conhecem a necessidade e os anseios, né, de cada povo. Então, acho que essas mulheres são referências para a gente, né? Porque elas também veio das suas bases, veio conquistando espaços. É um pouco do que acontece também aqui nas nossas regiões. Muitas mulheres que estão assumindo, né, esses cargos são mulheres que veio das suas bases, e veio sendo fortalecidas pelas suas bases. Então, acho que essas mulheres que estão agora assumindo a presidência da FUNAI, como a Joênia, né, o Ministério dos Povos Indígenas, como a Sônia, a Célia Chacriabá, como deputada, né, são mulheres que já veio crescendo, né, nessa luta, né, porque precisava estar nessa luta, né, e precisa estar nessa luta para a gente poder conseguir o que a gente quer. Então, acho que nesse cenário, né, podemos mudar, e só vamos poder mudar também com a união de todos. Eu desejo que o movimento de mulheres seja mais fortificadas, corajosas, com o incentivo que elas têm tendo agora. Porque no encontro tinha muitas jovens iniciantes. Então, tomara que mais tarde seja melhor do que antes, do que do nosso tempo. Que são assim mais assim ativas, que sejam ativas, né? Que tenha mais assim trabalhos dos projetos também voltados à sustentabilidade. Isso que eu desejo, né? Que a luta vá em frente,
Porque o trabalho das artes se expande, tanto de mulheres, tanto dos homens. Ser mulher indígena do Rio Negro é viver de uma vida melhor, né? Menos violência. Então a gente sonha ter uma vida melhor, eu mesmo sonho que essa violência, né, que por aqui existe, né, contra as mulheres minimize um pouco, que minhas parentas não sofram mais. Então basta a violência, mulher indígena é forte, a gente vai estar lutando. Viona no minha departamento cana no minha curare doutina no minha nina ve ape ya kasana konya dara se kane ni samo wakoya usangka purenya Yoro kana pu ni apa wakong ya baya usake nane masane ni samo aku boti kaya daraya usaka mena nomiaka mena samo ni samo eu estou falando assim, né, para elas fazer bom trabalho, articular bem nas bases, conversar com todas elas, todas as comunidades, nas línguas, para que elas possam entender bem e continuar lutando e levando para frente. Para as mulheres que acham que não podem fazer nada, vocês podem. Vocês estão ouvindo a nossa história, estamos ouvindo a história da Dona Cecilinha, que há muito tempo vem lutando e até hoje está. Eu digo para vocês, o Departamento de Mulheres está completando 20 anos, mas se vocês continuarem essa luta que a pessoa criou lá atrás, o Departamento de Mulheres pode ir muito mais longe. É só não esquecer aquelas que estavam atrás, que estão no meio e aquelas que vão vir futuramente. O Departamento de Mulheres, elas são de todas as mulheres do Rio Negro. Então essa é a mensagem que eu deixo. Vamos à luta, não deixamos o departamento. Vamos à luta. Depora puta mani neve na wakana kakaro ni apa atanumia tu koli masane ni samom pe ukon sere tu apa masa ukon sere tu ne apa pone se vere apa Mani yekonsa numia mani yekonsa maya bauti jari teropu mani ni nyapu biona numia kuraria ka nisamo ni samom ne dukunti nata ni kamadarana ni kamahe ana mani numia punika ema veron ho nisamo ni samom Masane ni sari viana no miane demini dui nane bale no mia kane masane ni samo akoboti kaya